Quem não administra riquezas não cumpre o seu propósito. Só para você saber, recurso financeiro é só uma das 6 riquezas na vida de um homem e de uma mulher que tem ministério. Eu quero te ensinar a administrar as riquezas que vêm junto com o ministério. Você sabe qual é a primeira riqueza que o ministério traz, agora que você vai estar envolvido no ministério? Relacionamentos e conexões. Isso é uma riqueza. Não, isso é um privilégio imensurável. Você tem que lembrar que tudo que Deus coloca na tua mão, o nosso adversário vai lutar para fazer o contrário. Vou repetir. Tudo que Deus coloca na tua mão, o nosso adversário luta para fazer o contrário. Então, quando Deus coloca um relacionamento e uma amizade, uma conexão na tua mão, o nosso adversário faz de tudo para que esse relacionamento desande, para que essa conexão se desconecte. E geralmente ele vai usar tuas próprias emoções para fazer isso. Ele vai usar a ingratidão, ele vai usar o descaso, a indiferença, a falta de contato, a falta de reciprocidade. Ele vai usar alguma coisa que está dentro de você para enfraquecer essa conexão. Por quê? Porque o inimigo sabe que uma das riquezas do ministério são as conexões que temos e os relacionamentos que construímos. Sempre tem um enviado do mal para te dar um conselho que vai destruir o teu ministério. Então você tem que ter muito cuidado com as alianças, conexões e relacionamentos. O apóstolo Paulo valorizava tanto isso que, certa vez, em uma das suas viagens missionárias, um homem que no final da sua vida vira importante para ele, João Marcos, nessa viagem eles se separam. Ele fala para todos os discípulos que estavam: olha, João Marcos não viaja mais comigo. Não quer trabalhar, também não vai comer. Não quer estar comigo em todas, também não vai em nenhuma. E ele corta João Marcos do ministério. E por anos ele fica sem João Marcos. Só no final da sua vida, escrevendo para Timóteo, que ele fala: e manda João Marcos ter comigo, porque ele agora me é útil para o ministério. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Que nem todos os amigos vão andar contigo para sempre. Às vezes é por um tempo e depois eles voltam. Ou não. A gente tem uma mania de possessão, achar que as pessoas são nossas para sempre. E se Deus colocou aquela pessoa na tua vida só por um período? E se Deus quer que aquela pessoa naquele momento esteja, e agora por um desequilíbrio teu ou dela, vocês não vão andar mais juntos e depois volta? Ou você acha que tudo tem que girar em torno de você? Quem não é maduro não consegue tocar ministério. Todos os dias são muitas perseguições, todo dia são muitos probleminhas, disse-me disse, gente que fala contigo depois não fala, é muita coisinha. Se você ficar com o coração nisso, a tua vida espiritual não anda. E quando Deus começa a te levantar no ministério, tem pessoas que vão tentar te impedir no início, mas depois são as mesmas pessoas que Deus vai usar para te levantar. Então você não pode ficar contra elas no início quando elas estão contra você. Olha que coisa louca. Isso na Bíblia aconteceu demais. Pessoas que no início resistiram e depois falaram: quer saber? Levanta. E aí se você resiste também, cria uma barreira que depois fica difícil de solucionar. Relacionamentos e conexões são tesouros. Era um tesouro no ministério do apóstolo Paulo e é um tesouro no nosso ministério. Segundo, recursos financeiros. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia administrar amizades, relacionamentos e conexões, sabia administrar recursos financeiros. Quando ele não tinha nenhuma igreja para fazer algum tipo de coleta para o seu ministério, ele mesmo trabalhava fazendo tendas, é o que está escrito. E você pode ver que o apóstolo Paulo rodou a Europa, a Ásia Menor, rodou todo o Oriente Médio ali, e você nunca vê na Bíblia falando: meu Deus, não posso ir porque eu não tenho dinheiro de passagem. A Bíblia diz o seguinte: estou com a intenção de ir para a Espanha, Paulo falou.
mas o Espírito Santo está me impedindo. Eu já vi o Espírito Santo impedir Paulo, eu já vi o diabo impedir Paulo, está na Bíblia, mas o dinheiro nunca impediu. Porque ele sabia lidar com os recursos financeiros. Ele sabia administrar, seja pelo trabalho das suas mãos fazendo tenda, ou pelas doações das igrejas que ele abria. Ele sabia administrar isso, e é por isso que quando ele deixou de fazer alguma viagem, não foi por causa de dinheiro, foi por causa de resistência espiritual. Então eu declaro que se um dia você deixar de fazer alguma coisa na tua vida, vai ser porque Deus não quer, e não porque está faltando dinheiro. Terceira riqueza que nós temos no ministério: o tempo. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance o coração sábio. Mas porque a gente aprende a calcular os nossos dias, a contar os nossos dias, a gente alcança coração sábio. O apóstolo Paulo sabia o tempo de ir, o tempo de parar, o tempo de levantar uma igreja, o tempo de não abrir agora. Tem uma vez que ele está saindo de uma cidade e as pessoas, odiando a pregação do evangelho, apedrejam a Paulo. Irmão, se você tomar uma pedrada na mão, alguém ali fora, um maluco, você está saindo da conferência, pegar e tacar uma pedra na tua mão, você vai fazer um escândalo tão grande. Chama a polícia, BO, meu dedinho tá roxo e tal. O apóstolo Paulo foi apedrejado da cabeça aos pés, dado como morto. Quando os discípulos vão recolher o corpo, percebe que ele ainda está respirando. O apóstolo Paulo começa a levantar, a Bíblia diz que ele sacode a poeira e vai para a próxima cidade pregar. Porque quem não tem tempo a perder, não tem pedrada que pare ele no caminho. O apóstolo Paulo, tomando pedrada, continuava, porque quem valoriza o tempo, quem entende o tempo como uma riqueza, não o desperdiça. Amizades, conexões, recursos financeiros, tempo. Outra coisa que era uma riqueza na vida do apóstolo Paulo e também no nosso ministério são as oportunidades. Quando você entende oportunidade como riqueza, você não joga no lixo riqueza. Tem gente que só perdeu oportunidade porque deu desculpa. Eu não vou dar. Se Deus abre a porta de uma oportunidade para o meu ministério, não tem desculpa que me faça retroceder, porque eu sei que conexões são riqueza, vida financeira é riqueza, tempo é riqueza e oportunidades também são. A quarta riqueza que tinha no ministério do apóstolo Paulo e que em todo ministério precisa ter são emoções blindadas. Eu diria uma palavra que não existe em português, mas você vai entender. Você precisa ser inofendível. Inofendível. Ou seja, eu me chateio, claro, sou ser humano, mas eu não vou me ofender. Essa é a decisão que eu tomei na vida. Não é porque eu quero ser bonzinho, não é porque eu quero ser muito espiritual, é porque eu quero avançar no meu ministério. Se eu fosse me ofender com todo mundo que tentou me ofender, eu não poderia estar aqui. Quando uma pessoa tenta me ofender, e acredite, são muitos que tentam, eu olho para a pessoa e falo, essa pessoa não entendeu quem eu sou ainda. Se ela me conhecesse, ela ia saber que emoções blindadas é um tesouro para mim. E eu não vou entregar meu tesouro na mão dela. Minhas emoções não vão ficar na mão de ninguém. Minhas emoções já estão na mão do Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro o seguinte: nenhum de vocês compareceu na minha audiência, somente o Espírito de Deus esteve ao meu lado e me livrou da boca do leão. Ele deixa claro, vocês tentaram me ofender, mas eu combati o bom combate, eu corri a minha carreira e não guardei ofensa não, eu guardei a fé. Se eu não
olhar as minhas emoções como uma riqueza, eu vou ficar jogando-as no lixo o tempo todo. Nós precisamos sempre lembrar que tudo que a gente tem foi o ministério que nos deu. A gente pode até achar que é o trabalho, porque eu acordo 6 horas da manhã e 7 eu estou fazendo café com destino. Eu posso até achar que é a minha capacidade, mas na verdade é a unção que Deus colocou na minha vida que faz as pessoas prestarem atenção no que eu estou falando, porque tem muita gente que trabalha mais do que eu e ninguém escuta.